palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, reforçada assim, nessa manhã, está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero ler apenas o versículo 8 por causa do tempo, para a gente poder aproveitar ao máximo aí o que o Senhor tem a nos dizer. Enquanto os irmãos vão abrir em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, eu vou orar aqui. Senhor Jesus, Pai, estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui porque queremos ouvir de Ti, queremos ofertar, Senhor, a nossa vida no Teu altar, como cantamos. Queremos, Senhor, trazer os nossos ouvidos cativos à Tua voz, a nossa mente aberta àquilo que o Senhor tem a ministrar. Usa, Senhor, a minha vida, tira todo, Senhor, o meu eu, tira toda aquela minha vontade de ter e coloca, Senhor, a Tua direção, as Tuas palavras na minha boca, para que a Tua palavra penetre no coração de cada um que está aqui, como uma faca de 2 gumes, Senhor, trazendo discernimento e certeza da Tua palavra na vida de cada um de nós. Por isso nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Samuel, capítulo 9, versículo 8, fala assim. Então se inclinou e disse, quem é certo para que teres orado para um cão morto, tal como eu? Não sei se os irmãos já perceberam essa passagem, mas essa passagem fala de uma história que é o Mefibosete. E a palavra que o Senhor nos traz tem o título como A Síndrome de Mefibosete. E os irmãos puderem ler depois o capítulo 9, ou perceber qual é a história de Mefibosete. E a história de Mefibosete começa, na verdade, a história dele em si, começa uma história de lealdade. A história de lealdade que teve início lá no capítulo 20 do 1 Samuel. Lá no capítulo 20 de 1 Samuel, conta a história do aliança de lealdade que existia entre Jonas e Davi. Então, parafraseando um pouquinho, Davi matou Golias e o rei Saul pergunta quem é este, e ele se identifica que era o filho de Jessé. E o Saul, né, cumprimenta, traz ele para junto da família, e ele conhece Jonatas, um dos filhos de Saul. E Jonatas tem um laço de amizade muito profundo. E depois disso, Davi, Saul começou a ter enfim, queria matar Davi. Eu acho que os irmãos estão entendendo um pouco da história, do que eu estou no percorrer da história, né? E nessa luta de querer matar Davi, Jonatas faz essa aliança com ele, Davi também, né? Recíproco essa aliança, de que aconteça o que acontecesse, preservaria como a vida daqueles, da descendência de Jonas, né? Então, a descendência de Jonas seria permanecida. E aí, após esse pacto, aconteceram muitas guerras, enfim, Saul morre, Jonatas morre, Davi torna-se rei, e entramos aí no 2 Samuel, fazendo um resumo aí para os irmãos de 1 e 2 Samuel. E quando ele, de fato, assume, e lá no capítulo 8, no versículo 15, quando Davi já começa a exercer a função dele como rei, ele começa a trazer, ele até fala assim, ó, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15, quando Davi estava exercendo, ele fala assim, reinou, pois, Davi, pois todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E aí, julgando e trazendo a justiça, Deus traz à memória dele uma promessa de lealdade que ele havia feito com o Jonatas, né? E aí é quando começa exatamente essa história de Mefibosete. Mefibosete, ele era um príncipe, ele era filho de Jonatas. Jonatas é esse a qual
Davi fez esse pacto de lealdade, fez esse pacto de aliança. E lá no capítulo, lá no 2 Reis 4, mostra o que é que tinha acontecido com Mefibosete, esse filho de Jonatas. Que quando o Davi quando Saul já tinha morrido, né, tinha-se a cultura, né, de quando o rei morre, todos os seus filhos também morreriam, né? Então, Jonatas já tinha morrido e tinha um outro filho de Saul também vivo, a qual estava com medo de também ser morto, né? E nessa correria que Davi estava chegando com a sua tropa, a Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, e quando a babá pegou ele na correria, correu e ele caiu e ficou aleijado de duas pernas. E ali, nessa situação, que ele ficou durante toda a sua vida na cidade de Lodebar, vivendo de favor na casa dos outros. Bom, resumindo, não tem essa historinha, tem gente até abrindo a boca de sono, mas é para vocês entenderem quem de fato era Mefibosete. Mefibosete, ele era um príncipe. Ele era alguém que, desde a sua descendência, foi determinado a nascer e a viver em palácios. E a mensagem que o Senhor reforçou muito forte para mim é para a gente trazer, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida. E o que a gente tem a ver com isso? Muitas vezes a gente está com a síndrome de Mefibosete. Nós temos direito a morar em um palácio, nós temos direito a sermos como príncipes e princesas, mas nós não temos o conhecimento dessa nossa identidade. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Ele era príncipe, ele tinha o direito de viver em palácios, mas durante toda uma vida, desde os seus 5 anos de idade, ele se comportava como mendigo, ele se comportava como coitadinho, ele se comportava como se não tivesse direito às promessas que eram concedidas como uma pessoa que era da realeza, né? Então, a gente pode comparar, sim, se você ler o 1 Samuel, ou esse 2 Samuel, capítulo 9, e trazer para a sua vida uma comparação com Jesus e nós, né? Então, nós, muitas vezes, nos comportamos como Mefibosete. E Jesus, Davi, ele vem lá no capítulo 7, quando Davi manda chamar quem era aquele da descendência a qual ele queria cumprir com a promessa, com a aliança, com o compromisso de lealdade que ele tinha feito com Jonatas. O servo Ziba traz o Mefibosete na presença do Davi. E o Davi fala com ele exatamente a promessa, exatamente as mesmas palavras que foram usadas lá em 1 Samuel, quando ele fez a promessa. Ele falou assim no versículo 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E aí vem o versículo 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para me ter olhados para um tão louco como eu? Minha gente, às vezes a gente se comporta exatamente assim. O Senhor, ele tem grandes coisas para que a gente possa aproveitar apenas por sermos filhos dele. Tem gente que tem essa crise de identidade, aceitou o Senhor Jesus, mas não vive como filho do Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui de riquezas materiais, não. Eu estou falando de riqueza de identidade. O que a gente tem deixado de aproveitar, o que a gente tem deixado de se comportar como filhos de Deus e nos comportamos apenas como mendigos. Seja por conta de alguma deficiência que nós temos, que no caso de Mefibosete, que ele era coxo das 2 pernas, mas a gente acaba não olhando para aquela real identidade que Deus nos deu quando nós aceitamos Jesus.
né? E aí a gente acaba reduzindo comportamentos como aleijados. E não lembramos, não trazemos para a gente a real identidade. E não é aleijado. Aleijado é uma condição de sermos homens pecadores, sujeitos a falhas, mas nós temos em nós uma identidade com em inglês chama fingerprint, com a digital, uma digital do Senhor. O Senhor imprimiu a digital nele, na nossa identidade. E isso não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com o que você tem, não tem nada a ver com a sua história. Foi exatamente o que aconteceu com Mefibosete. Ele teve uma história triste, sim, e teve, sofreu, sim. Quantos de nós passamos tantos sofrimentos desde a nossa tenra infância? Eu costumo estudar a programação neurolinguística e lá a gente aprende que a nossa identidade ela é consolidada, ela vamos dizer assim, baseada, a base dela é em si, é até desde o ventre da sua mãe até os 7 anos de idade, é a maior onda, é a maior força de formação de identidade que nós temos. Eu preciso que você aprenda que identidade, ela é uma formação. Você constrói essa identidade baseado naquilo que você crê. Então, nós aprendemos que nós somos nova criatura, amém? Quem aqui é nova criatura? Dá um glória a Deus aí, mesmo no mundo. Não precisa ouvir, não, mas você precisa falar. Eu creio, eu sou uma nova criatura. Logo, quando você se converte, você recebeu agora uma nova identidade. Você não é mais uma criatura, você é uma nova criatura com uma identidade. Qual é essa identidade? É a identidade de que você é um filho amado do Senhor, você é uma filha amada do Senhor. Você nasceu de novo, não é para viver de favor na casa dos outros, não é para viver como coitadinho, não é para viver como um ser que não merece o melhor dessa terra, não é para viver como alguém que tem autoridade. Você recebeu essa autoridade quando lhe foi entregue esse presente. Que presente é esse, irmã Sheila? É o presente da sua identidade como filho, como filha. E você precisa tomar posse dessa sua identidade. Na hora de lutar, você não está lutando como fracote. Você está lutando como filho de Deus. Então, perceba o quanto que há falha na nossa identidade, na falha de assumirmos, desculpe o termo, na falta de assumirmos a nossa identidade, a gente acaba se comportando como se não a tivesse, como se ela não fosse de valor. Porque se você não se comporta como, de fato, filho de Deus, você vai ver os seus resultados, você vai ver sua vida espiritual, você vai ver a sua família também se comportando como se não fosse. Então, o primeiro passo é você olhar para si, examinar a si mesmo. E você buscar, de fato, você tem vivido conforme a sua identidade foi decretada, foi lacrada com o pacto de lealdade que o Senhor fez com Ele mesmo, para que você tivesse usufruindo daquilo que Deus te proporcionou, daquilo que Deus te entregou para ser, porque é incrível como a gente vive. Muitas pessoas vivem a vida pensando que elas têm que ter para ser, ou que tem que fazer para ser. E isso é tão sério, que a gente não percebe o quanto que a gente replica isso, às vezes, nos nossos filhos.
Até mesmo na igreja nós vivemos tempos em muitos lugares de legalismo, onde para você ser, você tem que fazer por merecer. E a lógica de Deus é muito contrária a isso que a gente vive, que a gente aplica nos nossos filhos. Quantas vezes você diz, olha, ele faz alguma coisa errada, que é natural, toda criança faz coisas erradas porque elas não sabem como fazer, né? Isso é óbvio. E nós somos, às vezes, nos comportamos assim também, né? E por conta daquele erro, por conta de uma nota, por conta de uma cama, de uma toalha na cama, por conta de um brinquedo quebrado, seja lá o que for, que não foi conforme você pensou, você acaba trazendo um prejuízo à identidade dele e não ao comportamento. Né? Então, você fala o que para ele? Você chega e diz assim, quando ele quebra um brinquedo, menino, você é muito desastrado, você você não tem cuidado com as coisas, você é uma pessoa que não cuida das suas coisas. Está percebendo que a gente traz maldição à identidade do seu filho? Porque você poderia muito bem trazer à tona a questão do comportamento dele. E aí a gente não entende porque que muitos filhos são rebeldes. Porque você chega e fala assim, como você é desobediente, como você é desobediente, como você é bagunceiro. Então, eu não sei se os irmãos estão percebendo o que o Espírito Santo está querendo trazer ao seu coração, para você cuidar com a forma como você está usufruindo da sua identidade. E por quê? Porque isso você não só atrapalha a sua vida, como você atrapalha de todos que estão ao seu redor, principalmente os que estão mais perto. Porque você não entendeu que a identidade é algo precioso. E aí, por você não ter assumido essa identidade, você, quando vai falar com alguém, você também faz a mesma coisa, você fere a identidade do outro, né? Então, quando você for falar com o filho seu, não traga a identidade dele à tona, porque você mancha a identidade dele como seu filho. Você tem que trazer os comportamentos à tona, em vez de chegar na cama, no guarda-roupa do seu filho e dizer, nossa, como você é bagunceiro, como você é desorganizado, você